Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Fazenda liderada por mulheres destaca cafés especiais da Mantiqueira. A Santa Quitéria, ela sempre foi mulheres que fizeram a gestão da propriedade. Fertilizantes têm alta inesperada e custo de produção de soja chega a 50%. Em função de dois fatores importantes, a pandemia e principalmente a guerra, que afetou muito o custo de produção do produtor em função dos fertilizantes. E encontro de cafeicultores destaca variedade novas e preocupação com os preços altos da saca de café. Nós observamos aí que algumas cultivares como a MGS Paraíso 2, ela tem apresentado um maior potencial tanto de produtividade quanto de qualidade, aí bem acima do Bourbon Amarelo, em questão de pontuação e até mesmo de notas sensoriais. O aumento dos fertilizantes em 50% tem impactado a produção brasileira de soja. Acompanhe. A alta do custo dos fertilizantes já era esperada pelos produtores rurais, mas o que pegou de surpresa foi o aumento de 50% nos custos de produção. Em função de dois fatores importantes, a pandemia e principalmente a guerra, que afetou muito o custo de produção do produtor em função dos fertilizantes, Grande parte dos fertilizantes sai dali da Rússia, da Bielorrússia, daquela região do conflito com a Ucrânia, e com isso o custo de produção aumentou, o custo do produto, fertilizante, nitrogenado, potássio, fósforo, aumentou, além do custo da logística, de transporte também ficou mais caro. O especialista Vlamir Brandalize ressalta que a pandemia da Covid-19, que ainda persiste na China, limita a oferta de químicos. Muitas regiões importantes na produção industrial chinesa também está com o lockdown, essa semana aí novamente entrando milhões de pessoas ficando em casa e isso atrapalhando a vida industrial chinesa. E trouxe reflexo, Normalmente, nos anos anteriores, aí, se a gente voltar, custo de produção do produtor variava de 4 a 5 mil reais um hectare de soja, e hoje ele está saindo de 6 a 7 mil reais. Então, ele teve um aumento aí, sim, perto de 50%. Somente no Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, os insumos, como a semente, foi de R$ 456 para R$ 888. Os fertilizantes passaram de R$ 1.104 para R$ 2.333. Este aumento não é um caso isolado do Brasil. Em outros países, os valores subiram ainda mais. O avanço do custo aí dos insumos, desde químicos a fertilizantes aí em geral, todos os fertilizantes, o aumento desses produtos, eles se deram no mundo todo, não só no Brasil, o Brasil não é exceção, alguns países até com custos ainda maiores, outros países não tendo a disponibilidade dos insumos aí em função das represárias que os russos principalmente estão fazendo, Eles estão vendendo fertilizantes aí só para quem eles querem, não estão vendendo de maneira meio generalizada, então isso há uma escassez de insumos a nível global, além de que com a guerra automaticamente o petróleo subiu, e um reflexo e aumento do diesel, que é muito usado pelo produtor. Então os custos realmente subiram. É por isso que o produtor vai para um ano em que ele tem que ter uma safra, que ele tenha boa condição de produtividade para ele conseguir cobrir todos os custos, Então, apesar deste cenário, o produtor pode contar com o mercado e trabalhar com boa produtividade, mantendo os custos. É um ano mais apertado que os anos anteriores, mas aparentemente acreditamos aí que o mercado vai dar condição para o produtor cobrir todos os custos e sobrar uma margem aí. Provavelmente não é uma margem tão boa que nem teve nos últimos 2, 3 anos, mas com produtividades aí acima de 55 sacos por hectare, certamente cobre os custos de produção e o produtor consegue ter margem, Porque a gente não acredita em mercado de milho de soja, que venha trabalhar aí abaixo de R$140 a saca. E colhendo na faixa 55, 60 sacos acima por hectare, com R$140, o produtor consegue cobrir todos os custos e subir uma margem
ter uma margem positiva. Então, é um ano que não dá para se colher aí produtividades na faixa de 40 sacos ou menos de 40 sacos por hectare, que aí sim o produtor entra numa fase de risco e não cobre os custos de produção, né? Além disso, eles aproveitam a chuva que já começou no Paraná e se espalha por todas as regiões do país. As chuvas estão chegando um pouco no período ideal, vamos dizer assim, agora nesse começo de setembro, dá para sentir que o Paraná todo aí nesses últimos dias teve chuvas, agora tem novas chuvas que estão subindo, indo em direção ao sudeste, ao centro-oeste. Então as condições climáticas estão sinalizando que vão ser melhores, e por isso que eu acredito que o produtor ele vai continuar tendo margem de operação, sim, mas tem que trabalhar para buscar altas produtividades. Aí sim ele tem uma garantia que vai ter lucro, né? Vamos trazer agora outras notícias do agronegócio. Regiões produtoras se preparam para o início do plantio da soja, com expectativas de chuvas irregulares em decorrência do fenômeno Laninha. Segundo a Stonex, Paraná e Rondônia devem iniciar o plantio no próximo sábado, com o término do vazio sanitário. A Conab divulgou nesta semana a expectativa de um crescimento de quase 14,5 milhões de toneladas na produção brasileira de grãos na safra 21 e 22, que foi estimada em mais de 271 milhões. O índice de lavouras de milho em boas ou excelentes condições foram reduzidos pela USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nesta semana. Segundo o departamento, o número chegou a 54%, distante do índice de 2021, que foi de 60%. Encontro de cafeicultores no sul de Minas levantou a discussão sobre a preocupação com os preços do café diante da grande quebra de safra que estamos vivenciando. O 22º Encontro de Cafeicultura da UFLA, promovido pelo Núcleo de Estudos em Cafeicultura, destacou nesta semana as 10 cultivares de café resistentes à ferrugem que estão sendo testadas no sul de Minas através de uma iniciativa da EPAMIG em parceria com a Cochupé. Nós observamos aí que algumas cultivares como a MGS Paraíso 2, ela tem apresentado um maior potencial tanto de produtividade quanto de qualidade, aí bem acima do Bourbon amarelo, em questão de pontuação e até mesmo de notas sensoriais. Os testes foram realizados em lavouras de propriedades privadas, onde cada produtor pôde realizar seu trato cultural nas variedades. O coordenador da EPAMIG pontua a boa produtividade dessas cultivares, além da resistência à ferrugem. Ele possui essas 8 cultivares resistentes, juntamente com a suscetível à ferrugem, que é o Bourbon e o Catuai. Então, todo o manejo que ele aplica nas cultivares tradicionais dele da propriedade, ele aplica nessas novas cultivares também, podendo comparar lado a lado ali o comportamento das novas cultivares na propriedade. Teve ambientes aí que essas cultivares chegaram a produzir mais de 50 sacas, na média de 3 colheitas, e cultivares que em alguns ambientes produziram média de 20 sacas. Um exemplo da MGS Paraíso 2, na média de 11 ambientes, ela apresentou aí a média de 32,5 sacas por hectare, na média dos 3 primeiros anos. O encontro também contou com muitas palestras de cunho educativo para o produtor rural, como a importância do combate às plantas daninhas no cafeeiro. O controle de plantas daninhas é uma importante atividade que você faz na cafeicultura para evitar reduções de produtividade. As plantas daninhas, principalmente presentes na linha de plantio, competem por recursos importantes como água, luz e nutrientes, além também de causar alguns prejuízos indiretos. Pode estar atrapalhando a colheita, como a corda de viola, pode ser hospedeira para pragas, doenças, nematóides, assim como atrapalhar outros tratos culturais, como pode dificultar a desbrota ou uma pulverização de fungicida ou inseticida na lavoura. O coordenador do Núcleo de Estudos em Cafeicultura, Antônio, explica que o encontro deste ano foi pensado justamente visando o atual momento da cafeicultura brasileira. O 22º Encontro Sul-Mineiro de Cafeicultores, ele foi todo idealizado desde a implantação da lavoura, como a recomendação de cultivares para o sul de Minas, até a comercialização do café, passando por manejos e tratos culturais, como economizar na adubação do cafeeiro, vendo que este ano todos os cafeicultores estão sofrendo
com excesso do preço do adubo e a dificuldade de recomendações para adubação da sua lavoura. As intempéries climáticas estiveram entre os temas debatidos nesse encontro. Isso porque as incertezas com o clima têm colaborado para o aumento no preço do café. Situação que se tornou um dos principais motivos de preocupação para o setor. O que a gente percebe é que existe uma insegurança muito grande. Por exemplo, nós sempre pensamos que risco de preço é quando o preço cai. Hoje em dia nós temos uma incerteza com relação à elevação de preço, porque o produtor ele tem que se programar, ele tem que comercializar o produto dele. E hoje você vender, por exemplo, a R$ 1.500 uma saca de café, existem pessoas por aí que já estão falando que o preço vai subir muito mais do que isso, justamente pela incerteza que nós temos no clima. Então a elevação de preço passou a ser um risco, porque se o preço sobe, o custo também vai atrelado a ele, também vai subindo. Então se eu vendi antecipado, eu deixei de ganhar um valor, tá? E depois eu vou pagar caro nos custos de produção e aí, consequentemente, eu posso não ter retorno relacionado a esse produto. De 1980 para cá, o que nós vivenciamos hoje é um preço de R$ 1.500 em termos médios, ele é o terceiro maior preço. Nós tivemos em 85 um preço aproximadamente R$ 1.900, e em 1986 nós tivemos quase R$ 3.000 a saca do café, trazendo para os valores de março deste ano de 2022. O que assusta, na verdade, é o que vem depois desses picos, que são quedas e geram-se vales aí, tá, com preços bem abaixo. A crise dos fertilizantes tem sido uma das principais preocupações do setor da cafeicultura nos últimos anos. Por isso, a maioria dos produtores tem investido no manejo de solo. Ao meu lado está o Clésio, ele é coordenador técnico da Emater em Alfenas, e esse é um dos temas que a Emater trouxe para o encontro de cafeicultores. Clésio, explica pra gente um pouquinho sobre essa novidade que vocês têm impulsionado aqui na nossa cafeicultura sul-mineira. O plantio de culturas intercalares é uma prática bastante antiga já da cafeicultura. Os produtores tradicionalmente já fazem, esse cultivo, principalmente em lavouras novas ou em lavouras quando estão passando por manejo de poda. Esse último ano, 2021, nós tivemos um evento climático bastante complicado, uma seca, depois uma geada, e muitas lavouras vieram ter que ser podadas. E aí o produtor ficou sem renda. Mais uma alternativa ainda de fazer essas culturas intercalares. A gente viu na região que aumentou muito o cultivo de soja na entrelinha do cafeeiro, milho, feijão, arroz, entre outras. Uma opção de renda que o produtor teria para esse ano que não teria colheita de café. Aliado a isso, a gente ainda tem feito trabalhos com manejo com plantas de cobertura. Tá? Plantas de cobertura essas, nabo, crotalária, guandu, braquiária, entre outras. Visando aí a ciclagem de nutrientes e a utilização de nitrogênio da atmosfera e entre outras opções. Isso melhora o sistema produtivo, melhora as condições do solo e automaticamente o produtor pode pensar numa possibilidade de reduzir um pouquinho aí da sua demanda de fertilizantes, aproveitando que o solo teria e não estaria disponível para as plantas comerciais, no caso o café, e também o que a própria natureza, a atmosfera poderia contribuir aí. Perfeito, e essa foi a cobertura do Play no Agro no 22º Encontro de Cafeicultores. Veja o que mais é notícia no agronegócio. Informações divulgadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal destacam que de janeiro a agosto deste ano foram exportadas 438 mil toneladas de carne de frango, um aumento de 15,3% comparado com o mesmo período de 2021, quando o total embarcado foi de 380 mil toneladas. O Brasil ainda está na dianteira global dos embarques, é natural que isso aconteça, nós temos uma condição privilegiada nesse mercado, já somos líderes em exportação de carne de frango desde 2015 e esse é mais um ano que vamos manter essa liderança com alguma tranquilidade. O analista ainda destaca o crescimento das receitas de exportação da proteína. O desempenho é espetacular ao longo do ano, a tendência é que o Brasil venda em torno de 4,7 milhões de toneladas de carne de frango em 2022, conseguindo exportar para mais de 100 países, com embarques muito bem distribuídos e sem carregar uma dependência grande em relação ao mercado chinês. A China continua como o principal destino da carne brasileira, mas aponta a redução das vendas para o país, o que não influencia no bom desempenho dos embarques para outras praças. A situação da suinocultura brasileira, e principalmente do mercado do boi gordo, é de dependência em relação às exportações destinadas à China. A carne de frango não conta com essa dependência, tanto que a China vem reduzindo as compras de carne de frango do Brasil desde 2020 já,
e mesmo assim as exportações de carne de frango só fazem crescer, só fazem aumentar. Temos Emirados Árabes Unidos, que tem uma fatia de mercado bem interessante, está avançando bem nas compras de carne de frango do Brasil. Temos Arábia Saudita, temos Japão, Países Baixos, África do Sul. Então o Brasil tem realmente embarques bem pulverizados, muito bem distribuídos, uma grande gama de compradores dessa proteína. Segundo episódio de uma série sobre a mantiqueira de Minas. Vamos entender o que torna os cafés da Serra especiais em uma fazenda centenária liderada por mulheres. Mantiqueira de Minas, estamos falando de qualidade em café. Por trás das grandes premiações, cada fazenda esconde suas próprias características. Com 200 mil pés de café, a Fazenda Santa Quitéria, desde 1830, trabalha com a cultura, que se tornou uma herança de família. Cambuquira é uma cidade hidromineral. Naquela época tinha cassino, os jogos, e ela tinha a oportunidade de estar fornecendo aos hotéis café, leite, manteiga, doce. Então ela produzia, fornecia e com isso sustentou a família. A Santa Quitéria foi uma herança da minha avó, que depois a minha mãe herdou essa fazenda, que hoje quem faz a gestão da propriedade sou eu. Então a Santa Quitéria, ela sempre foi mulheres que fizeram a gestão da propriedade. A produtora Simone deu continuidade ao trabalho herdado pela avó. E um dos grandes destaques da fazenda é que desde a gestão até o manejo com o café, as mulheres sempre estiveram à frente. E falando em manejo, aqui o cuidado diário complementa o terroir das montanhas. O diferencial é a gente tratar de forma especial o produto, com muito carinho, determinação, e fazer com que os nossos parceiros que trabalham com a gente, que eles entendam isso. Porque não adianta só a gente entender que tem que ser tratado de uma forma, se toda a equipe da fazenda não se sente com orgulho de estar produzindo um café que vai ser um café admirado e degustado pelo mundo. Assim como muitas fazendas no sul de Minas, o turismo rural já é realidade por aqui. Para os amantes da bebida café, fica a experiência de conhecer passo a passo até a xícara, uma descoberta única. Hoje você não só comercializa o produto café, você tem que ter o envolto dessa xícara, que são as origens. Então eles querem saber quem está produzindo, como foi produzido, se vai ter alguém para produzir esse café, se você não estiver mais sendo a produtora ou produtor, mas eles querem saber se tem continuidade. Eles querem ter aquele café, não é só uma vez, eles querem ter a oportunidade de ter esse café outras vezes. Então eles gostam muito, é importante para eles estarem conhecendo a origem do café. As visitas na fazenda permitem ao turista uma série de atividades envolvendo a cafeicultura local. Dentre elas, conhecer desde o plantio até a experiência e entendimento da bebida na xícara. Nós vamos estar mostrando já a localização, tem um terroir característico da Mantiqueira, com cafés, sabores e aromas muito interessantes. Então esse turista ele vai ter essa oportunidade de estar vendo os processos, está vendo o porquê
que esse café ele tem um diferencial. Se tratando da xícara, o turista também tem a experiência da degustação, conhecer de perto a diferença do café especial da Mantiqueira. Na hora dele ir degustar uma xícara de café, ele vai entender o porquê que aquele café está tão gostoso, diferentemente de alguns cafés que às vezes eles tomam e tem uma experiência amarga, um sabor não muito gostoso, né, vamos dizer assim. E porque esse café, ele é um café adocicado, tem sabores diferenciados. As melhores pontuações do mercado e os destaques na cafeicultura associados à Mantiqueira de Minas carregam alguns segredos. Afinal de contas, o que torna os cafés da Serra raros e surpreendentes? Nós estamos num lugar de clima ameno, de altitude elevada, que faz com que o café seja ele amadurece lentamente. Então o teor de açúcar é mais concentrado, ele é mais tempo na formação daquele grão e eles geram esses produtos, um café espetacular. São terroir, eles são produzidos numa região que tem essa característica, mas os terroirs são diferentes. As microbiotas de um determinado produtor, às vezes não é igual ao do seu vizinho. É solo, é manejo, vários fatores, é encosta, localização de insolação, são vários fatores que interferem. Mas, num modo geral, os cafés da Mantiqueiras são realmente, como eu te falei, eles são cafés do terroir das montanhas, a Fazenda Santa Quitéria também é privilegiada pelas estâncias hidrominerais, com a melhor água mineral do mundo. Essas águas minerais, elas vêm de rochas que têm uma característica de minerais muito forte. Tem uma interferência muito grande que é estudado hoje pelos órgãos de pesquisa. Eles já fazem esse estudo, né? A Fundação Procafé, ela coleta solo e café aqui na propriedade e faz essa ligação. O porquê que aquilo está interferindo, qual a causa de estar dando, às vezes, uma característica diferenciada. Como nas outras instâncias e minerais, cada uma tem, porque a água de Cambuquira, ela é semelhante, às vezes, a de Caxambu, a de São Lourenço, a de Lambari, de Contendas, todas essas instâncias, mas elas não são iguaizinhas, elas são diferenciadas. Então, assim, são características regionais de solo, clima e o terroir diferenciado. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra nas minhas redes sociais, no @LuizaNogueiraTV. Lembrando que Luiz é com S no @Play no Agro. E olha, você pode ter mais informações do agronegócio em playnoagro.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau.